Andy Warhol e suas muitas mulheres. Difícil pensar em Andy Warhol sem pensar em celebridades, em estrelas e, claro, nas muitas mulheres que ele retratou. Vamos falar sobre algumas delas depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você, e hoje vamos falar sobre algumas das mulheres de Andy Warhol. As mulheres retratadas por ele. Por que ele escolheu essas mulheres? Qual a importância? Qual a relação que ele tinha com elas? Ou o que elas simbolizavam, né? Para a cultura e para ele. Eu tenho vários vídeos já aqui sobre Andy Warhol, alguns, né, no qual eu falo sobre a relação dele com a cultura de celebridade, a relação dele com a religiosidade, o que ele via de comum entre a religiosidade e a cultura de celebridade. Por que esse aspecto do capitalismo como fenômeno social fascinava tanto ele? O que ele percebeu e por que era tão genial o que ele percebeu na engrenagem, na máquina da celebridade, sobre vários aspectos, social, cultural, econômico. Por que desperta tanto? Por que a gente tem esse fervor em relação a essas pessoas? O que tem dentro da gente? Como esse maquinário aproveita isso para fazer essa máquina de moer gente, de, né, produzir dinheiro? E tem um aqui que eu falo só sobre o díptico da Marilyn. Vou deixar tudo aqui nos cards para quem tiver mais interesse sobre, poder ver mais sobre. Então, vamos falar um pouco sobre as mulheres de Andy Warhol, mas antes vou pedir o like, vou pedir que assinem o canal para saber quando chegar vídeo novo e também porque ajuda muito a distribuir o vídeo, a chegar a mais pessoas. Então agora vamos falar sobre mulheres na carreira algumas sobre mulheres na carreira de Andy Warhol. Ao longo de sua carreira como um ícone da pop art, Andy Warhol pintou um enorme número de mulheres. Conhecido por sua incorporação da mídia americana e da propaganda em suas impressões e pinturas, Warhol atingiu a fama depois de criar as suas latas de sopa Campbell em 1962. O fascínio do artista com a popularidade comercial o levou a pintar retratos de ícones femininos como Marilyn Monroe e Elizabeth Taylor. Aqui tem algumas das mais importantes mulheres pintadas por Andy Warhol. Vamos começar com Jackie Kennedy. Andy Warhol's Nine Jackies e Red Jackie. O trabalho do Warhol refletia alguns dos padrões de beleza impostos, né, por uma sociedade patriarcal da época. Eles notavelmente não expressam o olhar masculino, né, ou um olhar de desejo sobre essas mulheres. Apesar de que as musas do Warhol muitas vezes eram, e nesses casos aqui que a gente está falando mulheres, ele se identificava como um homem gay e tinha muita da sua inspiração da cultura gay underground. E então, com isso, ele trazia uma perspectiva dessas mulheres que era diferente da cultura mainstream até então. Muitas vezes, né, a gente tem que lembrar que as mulheres eram representadas, né, muito como essa coisa da musa, da inspiração, ou do objeto de desejo, ou do objeto de admiração, né? E, evidentemente, claro que o Andy Warhol não foi o primeiro artista gay a representar ou pintar mulher, óbvio que não. Mas ele trouxe assumidamente esse olhar que não era de desejo, que não passava pelo carnal, que não passava pelo amor, que não passava pela libido, né? E que trazia esse olho da cultura gay, que não era ainda tão mainstream, que ainda era muito underground, então tinha uma outra estética e tinha uma outra forma de olhar, que não era essa forma de olhar convencional da cultura mainstream, que colocava muitas vezes a mulher nesse papel. Ele estava trazendo um papel diferente, uma forma diferente de olhar para a mulher, que não era comum naquele momento. Com a Jessica Beck, que era curadora no Andy Warhol Museum, tem uma espécie de alternância de gênero com as mulheres no trabalho de Warhol, e esses ícones femininos são usados como substitutos para uma beleza idealizada que ele aspirava a ter em sua própria vida. Como ela era conhecida na época, tinha sido primeira-dama de 1961 até o assassinato de seu marido em 1963. O Nine Jackies do Warhol é uma representação até macabra da reação muito pública e inesperada que ela teve da morte do seu marido. Composta de fotografias do jornal
do assassinato do Kennedy e dos momentos logo depois, a fila de cima do Nine Jacks mostra ela logo antes do evento sorrindo para a multidão. A do meio mostra a Jackie no funeral do JFK e a de baixo, né, a do fundo, mostra o seu choque durante a cerimônia de posse do Lyndon B. Johnson, o LBJ. Então, 3 momentos, né, desse fenômeno político. E se o Nine Jacks transformou, né, a tragédia pública dela em uma montagem quase cinematográfica, né, e diacrônica, não foi a única vez que ele pintou a Jackie. Em 1964, ele fez o seu trabalho Red Jackie, que mostrava ela de uma forma muito mais glamourosa, dessa vez com uma imagem baseada em uma dos seus retratos oficiais tirados de um fotógrafo que fez as fotos da campanha presidencial do seu marido. E aqui a representação que ele faz da Jackie, ele também explora a sua pessoa pública como a mãe e mulher perfeita, a esposa, né, perfeita. Então aqui ele está também refletindo, né, sobre esse papel que ela tinha na propaganda do marido, né, porque ela era vendida como a mãe perfeita, a esposa perfeita, aquela matriarca perfeita, e aquilo evidentemente é propaganda. Ninguém é uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, ninguém é perfeito, ninguém é mulher perfeita, não existem pessoas perfeitas, mas estava ali se vendendo um mito, né? Ela ali era apenas uma agente de propaganda. Mas quem era a pessoa que estava por trás, né, dessa mulher que quase que incorporava a maternidade, a família? Tinha alguém ali, e é isso que ele está olhando, né? Quem é esta pessoa por trás dessa peça de propaganda? Marilyn Monroe, a conhecida Norma Jean Mortensen, foi, né, o tema de alguns dos trabalhos mais famosos do Warhol. E pouco tempo depois que ela, de forma, né, bastante inesperada e até hoje, né, muito debatida, da sua inesperada e debatida morte, espetacular Marilyn Diptych, o díptico, né, da Marilyn, em 1962, sobre o qual eu tenho vídeo aqui. Vou deixar aqui nos cards, não precisa falar tudo de novo, né? Depois, ele pintou vários outros trabalhos dela, fotos dela. Depois, ele pintou vários outros trabalhos sobre ela, incluindo esse aqui, de 1967, Marilyn Monroe, que é baseado na mesma imagem que ele usou para o díptico. Pintando ela tantas vezes, muitas vezes com uma imagem repetida, ele queria enfatizar o fato dela ser transformada em commodity, né, a comodificação da Marilyn, e o seu papel na comercialização da beleza que acontece na cultura popular. A próxima, Kimiko Powers. Ele pintava muitas mulheres famosas devido ao seu fascínio e ao seu estudo, né, a sua inquietação com a mídia, a propaganda e a cultura popular. Ele também pintava mulheres que ele conhecia pessoalmente. O seu retrato de 1972 de Kimiko Powers mostra uma conhecida do Warhol. Kimiko e o seu marido John Powers eram colecionadores de arte que tinham uma das maiores coleções privadas de pop art na época. Acredita-se que esse retrato dela foi encomendado pelo seu marido. Ainda assim, ele está totalmente de acordo, totalmente, né, na mesma linha das pinturas do Warhol de mulheres poderosas, fortes, ricas, né, e mulheres de muita presença. Esse retrato aqui tem muita atenção aos detalhes, né, como o amarelo no seu kimono e a sua expressão, né, muito viva, muito marcante, que torna essa pintura aqui uma das mais marcantes do próprio Warhol. Mais uma, Judy Garland, a nossa querida Dorothy Gale, além de muitas outras coisas. E ela era também mais uma pessoa que fascinava ele. Até pela sua biografia dentro da indústria, né? A Judy Garland entrou na indústria ainda criança, ela foi funcionária de estúdio desde pequena, ela trabalhava muito, né, num esquema de produção cinematográfica na época que era quase fordista, né? Os estúdios contratavam os artistas e botavam ele num filme depois de outro, depois de outro, depois de outro, eles recebiam um salário mensal. Eles eram funcionários de uma empresa, né? Trabalhavam ali todo dia no que ela mandava. E a Judy Garland estava lá desde muito pequena e foi, desde muito jovem, moída, né? Por isso, assim. Então, ela tem uma daquelas histórias, a gente sabe, né? Super trágicas. É um exemplo desse, né? De
child star, né, child actor, desde muito jovem, que estava lá trabalhando muito e enfim, todos os reflexos que isso teve na sua carreira, né, brilhante, mas enfim, né, faz muito sentido que ela fosse alguém que interessasse tanto a ele por tudo que ela simbolizava dentro desse maquinário, né, cultural que era tão interessante para ele. Assim como a própria Marilyn, a Judy Garland também teve muitos problemas com a fama e teve uma vida pessoal bastante difícil que levou ela à morte aos 47 anos. E ele a conheceu numa festa em 1965. E apesar de que o Warhol frequentemente pintava celebridades logo depois de sua morte, ele esperou 10 anos depois da morte da Judy para fazer a sua Judy Red, em 1969. Enquanto algumas pessoas acreditam que ele pode ter esperado tanto por respeito a ela, ele também pode ter esperado para pintá-la para enfatizar também a sua fascinação com a morte e com a nostalgia. A próxima, Julia Warhola. E sim, Warhola tem uma razão de ser. Entre todas as mulheres que ele retratou em sua vida, o Warhol não deixou de retratar a mais importante de todas, a sua mãe, Julia Warhola. Retratou a sua mãe algumas vezes durante a sua carreira, incluindo 9 vezes em setembro de 1974, apenas 2 anos depois da sua morte. Ele também fez um curta-metragem com ela, em 1966, cujo título é Miss Warhol. Nesse filme, ela fazia o papel de uma estrela de cinema envelhecida, né, que já estava mais velha, e que tinha tido muitos maridos ao longo de sua vida. A imagem frágil da Julia Warhola aqui nos dá, né, algumas informações, um pouco de insight sobre a sua relação com a sua mãe e a sua posição como uma influência feminina em sua vida. Depois, Elizabeth Taylor e a sua obsessão com celebridades femininas os levou a pintar Elizabeth Taylor em 1964. Era apaixonado pela Elizabeth Taylor, obcecado. Um dos escritores sênior da Christie's, Stephen Jones, desde sempre ele era como um adolescente apaixonado, admirando Liz de longe. Mais tarde, eles realmente foram se conhecer e se tornaram bons amigos, trocando correspondências até a sua morte. Liz foi feito poucos anos depois que a Elizabeth Taylor quase morreu enquanto ela filmava Cleópatra em 1961. Dolly Parton e Andy Warhol criou esse retrato de Dolly Parton em 1984. E esse é mais um notável exemplo das suas representações de celebridades femininas. Nessa obra de 1984, ele exagerou os seus lábios vermelhos. Ela usa muito batom vermelho, mas ele exagerou bastante essa característica dela e criou um retrato que, não por acaso, traz algumas semelhanças com as suas Marilyns de décadas antes. Numa época em que artistas como Jeff Koons estavam na frente, né, estavam dominando a arte americana, Dolly Parton foi um sucesso enorme que remetia a trabalhos mais antigos de Andy Warhol. A próxima, Aretha Franklin por Andy Warhol. Esse maravilhoso retrato de Aretha Franklin, de 1986, é mais um exemplo da representação do Warhol de mulheres icônicas e poderosas. Esse aqui foi a capa do 35º álbum da Aretha, que chamava justamente Aretha. Também foi terminado bem pouco antes da morte do Andy Warhol, em 1987. E esse retrato dele, da Aretha Franklin, é representativo de alguns dos grandes temas na obra do Andy Warhol: celebridade, mídia e o poder do feminino. E ao usar essa pintura como a foto, né, a imagem de capa do álbum da Aretha, o ciclo do consumismo, né, que é tão retratado pelo Warhol, continua a girar. E é mais um exemplo, né, de como a sua fascinação com a beleza idealizada e com ícones femininos levaram ele a criar retratos que acabaram ajudando a perdurar, né, ajudando a estender, né, o mito e a lenda dessas mulheres, né? Acabou ajudando a perpetuar a mitologia no entorno delas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre esses retratos
dessas mulheres. Se tiver algum outro artista ou alguma outra obra que vocês gostariam que eu comentasse, sim, deixem aqui nos comentários. Tem bastante coisa sobre Andy Warhol, deixei alguns aqui nos cards e vou deixar listados também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço mais uma vez o like e que se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!